E aí galera, quem fala aqui é a Chico Gamers, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Então, hoje a gente vai ver a origem de Sonic.exe, Spirit of Hell. Então galera, isso aqui é um vídeo, certo? Um vídeo. Tá, então bora lá, já deixa o seu like, compartilha que a gente vai inventar a cópia do Sonic. Isso mesmo. Então, vamos lá. Você já escreve pra ser um cupcake aí, tá? Você não sabe o que é um cupcake? Cupcake é quem se inscreve no canal. Deixa o like. E também ativa o sininho. E vai aparecer. Você vai receber todas as notificações do canal. Tá, então bora lá. Tá. Sonic.exe é um monstro. Ele não tem exatamente uma motivação para atacar, mas ele simplesmente ataca por pura diversão. Ele fica colecionando almas com seus ataques e com isso ele fica causando terror psicológico antes mesmo de transformar os seus alvos em vítimas de morte. A quantidade de jogos com a presença com ele é enorme. Isso acontece depois de uma lenda, a qual uma pessoa teria conhecido esse jogo aqui por acidente. Só que nenhum deles consegue explorar muito mais esse universo, como por exemplo esse aqui que eu vou contar pra vocês agora. Lembrando que esse jogo aqui faz parte de uma série de fangames aqui do canal e eu também já fiz aqui vários vídeos de jogos da série que tem aí com o Sonic.exe e pretendo trazer mais aqui no futuro. Tá? Então já vai deixando o like aqui nesse vídeo, pois agora vamos para a história de Sonic.exe, Spirit of Hell. Gente, vou ficar caladinho, tá? Porque senão vocês não vão ver. O jogo aqui já começa super bem. Sonic tá correndo novamente em uma nova aventura aqui na Grand Hill, que está livre de qualquer badnick. Porém, no meio do caminho, ele é chamado pelo Tails, que está tentando avisar ele sobre alguma coisa estranha que estaria acontecendo lá dentro da Grand Hill. Tails pergunta se o Sonic encontrou alguma coisa estranha por lá, mas ele acaba encontrando nada. E Tails acredita que ele está ficando louco. Então o Sonic continua avançando aqui e procurando algo sobre esse estranho sinal do que o Tails teria avistado. Porém, ele acaba encontrando nada. Enquanto isso, temos aqui uma estranha criatura que lembra bastante o Sonic, que diz que quer pegar novas almas para se fortalecer. Com isso, ele mata um Flick, e aí sim a gente percebe que ele, na verdade, é o próprio Sonic.exe. Agora a gente vai partir para a história com o Tails. Tails aqui está logo avistando o que ele rastreou de forma estranha lá na Grand Hill. Ele pousa seu tornado e no meio do caminho ele acaba encontrando vários animais mortos. Ele fica espantado com isso, ele fica com uma expressão um pouco triste ao ver essa quantidade de genocídio que foi feito aqui. No meio do caminho, a própria Grand Hill, com outro aspecto, um aspecto um pouco mais, digamos assim, sombrio. E no final, ele acaba encontrando o próprio Sonic, que estranhamente estaria com um pouco de sangue na sua mão. Então Tails vai até ele. Então existe que precisa da ajuda dele para poder avistar alguma coisa. Porém, no meio do caminho, o Tails começa a perguntar por que as mãos do próprio Sonic estariam cheias de sangue. Sonic acaba não explicando muito bem exatamente o que estava acontecendo. Porém, o Tails teria duas escolhas: de ir com o Sonic sem perguntar nada, ou simplesmente iria questionar mais sobre as luvas. No caso, ele vai com o Sonic mesmo sem questionar. Quando eles acabam voltando em direção ao tornado, eles perguntam se o Sonic estaria pronto para poder andar com o avião. Nesse meio momento, o Sonic segura o próprio Tails e tenta jogar ele em direção às hélices. Mas algo dá errado com o próprio Sonic e Tails sai voando, fugindo de lá. Enquanto isso, ele acaba sendo atacado pelo Sonic.exe. Nesse meio caminho, ele é teletransportado para Angel Island, que no caso é a Angel Island em chamas. No meio do caminho, ele acaba ouvindo um pouco a presença do próprio Sonic.exe e ele começa a ser perseguido pelo Sonic.exe aqui. Numa super investida, o próprio Tails consegue até mesmo escapar, simplesmente pulando de um ataque dele. E ele acaba se escondendo atrás de algumas plantas que estão no lugar. E ele percebe que o Sonic.exe estava à procura dele. Com isso, ele acaba fugindo. Tails vai parar dentro de uma caverna e, cansado, ele corre por sua vida. Se escondendo atrás de alguns blocos, ele escuta o próprio Sonic.exe que simplesmente gritando, falando que vai encontrar ele. Quando o Sonic.exe sai de cena, Tails tem duas escolhas: tentar fugir voando ou seguir o próprio Sonic.exe dentro dessa caverna para ver se o que está acontecendo. Enquanto Tails tenta realmente sair de lá e se movimentar, enquanto Tails começa a se mover por aqui, ele começa a ser perseguido pelo próprio Sonic.exe. Só que ele tenta fugir e ao mesmo tempo ele fica também utilizando alguns propulsores que ele acaba encontrando aqui dentro dessa caverna. Ele usa isso para poder se esquivar e também chegar em alguns lugares bem mais distantes.
Tentando fugir, o Tails consegue entrar num portal com a esmeralda gigante. E aí sim, o Sonic Zé fica pra trás. Aparentemente o Tails conseguiu se salvar. Só que agora vamos ver o que aconteceu com o Knuckles nesse momento. Ele está aqui numa espécie de Scrap Brain, onde tem uma espécie de névoa vermelha no fundo, e o Knuckles começa a correr por aqui. De repente, todo lugar fica coberto com ketchup, mas o Knuckles continua investigando exatamente para ver o que está acontecendo aqui. No meio do caminho, ele acaba tomando um susto do próprio Sonic Zé, que diz que encontrou ele. Knuckles, tonto, acorda e tenta seguir em frente para entender o que está acontecendo. Enquanto todo lugar aqui começa a piscar que nem um LSD psicodélico. Knuckles está realmente perplexo com o que está acontecendo. E no meio do caminho ele acaba encontrando vários vultos que lembram bastante o Sonic Zé que estaria perseguindo ele. Knuckles precisa esquivar dele o máximo que puder e também tentar encontrar uma saída desse ambiente que está realmente bizarro, de tão estranho. Ele fica alternando entre essa dimensão totalmente alterada, ao mesmo tempo que ele também fica alternando com a versão normal desse lugar. Por um triz conseguindo escapar, ele consegue entrar no laboratório. E lá ele acaba encontrando dois botões, a qual ele tem que apertar apenas um. Nesse caso, ele aperta o botão vermelho e consegue encontrar um anel gigante. Ele diz que esse anel pode levar ele direto para uma esmeralda mestra, que pode dar um pouco de energia para ele nesse momento difícil. E aí sim ele acaba se salvando. Enquanto isso, vamos agora para ver o que aconteceu com o próprio Eggman. Eggman está em fúria contra todos os seus badniks que não conseguem derrotar o próprio Sonic. Junto dele temos aqui aqueles dois ajudantes lá do Sonic Adventures, aquele desenho bizarro do Sonic que até o Sr. Wilson fez review. E o Metal Sonic aqui também. Enquanto eles se separam, o Dr. Eggman vai ripar um jetpack para poder avançar nesse cenário aqui, justamente por causa do peso dele. Ele não consegue se locomover nesse cenário do Scrap Brain. Ele tem um chamado de assistência aqui do próprio Tails Doll, mas pede justamente pro próprio Dr. Eggman chegar até ele. Então o Dr. Eggman fica aí saltando com o seu jetpack para poder chegar nesse lugar onde o Tails Doll tá pedindo para ele ir. O Dr. Eggman chega numa parte da base a qual ele encontra o próprio Sonic Zé. Ele não reconhece que seria uma versão alternativa do próprio Sonic, então sai correndo. Ele vê que todos os seus monitores e parte do seu cenário começam a ser hackeados, então ele entra um pouco com desespero aqui e começa a fugir do próprio ataque do Sonic. Ele tem 30 segundos para aquela parte da base se autodestruir, e ele vai tentar fazer isso justamente porque ele acredita que aquele seja o Sonic original, e com isso ele acredita que aquele ouriço vai morrer. Quando ele consegue escapar daquela sala, ele ordena para que todos os seus robôs ataquem o Sonic logo. Ele manda aqueles dois robôs idiotas atacarem o próprio Sonic, enquanto ele pede para que o Metal Sonic faça a segurança do próprio doutor. Enquanto o Dr. Eggman tenta chegar perto de uma cápsula de escape, o próprio Sonic Zé aparece lá e começa a falar sobre coisas como: vou destruir você, doutor, essa alma é minha. Então ele lança um golpe contra o Metal Sonic enquanto o Dr. Eggman foge, entrando num enorme elevador. Esse elevador, no meio do caminho, para e o próprio Dr. Eggman se depara com o próprio Sonic, puxando um dos cabos, fazendo com que esse elevador caia. Como ele estava com jetpack, ele conseguiu sobreviver. E aqui a gente entra num cenário bastante psicodélico, com parede de tijolos que lembram bastante da Marble Zone e um piso maçônico que lembra bastante aquele xadrez dos jogos de xadrez. Dr. Eggman aqui acaba tendo que fugir num cenário bastante complicado, a qual existem vários vapores passando por aqui e ao mesmo tempo vários ataques que seriam do próprio Sonic Zé. Aqui basicamente é uma jogabilidade de exploração. O Dr. Eggman vai ter que usar um dos seus escudos para poder se defender. Meu Deus, ele foi muito longe. Ele não tem uma durabilidade bastante extensa, dura pouco tempo mesmo, mas nada realmente difícil. Ele pode recarregar esse escudo aqui e também pode usar esse tempo recarregando o escudo para poder recarregar o seu jetpack para dar saltos cada vez mais altos. Quanto mais ele avança, mais escuro esse lugar fica. Então ele não pode perder muito tempo, senão Sonic Zé vai alcançar ele. Conseguindo sair de lá, ele chega na parte externa da Scrap Brain. E aí ele pode entrar num gigante anel, que é para ele a única chance de sair desse ambiente. Com a história dos três completa, a gente avança pro crossover deles três. Tails foi parar na Hidden Palace. Ele começa a questionar se o próprio Knuckles não estaria aqui e se ele não sabe exatamente o que está acontecendo. Então Tails começa a passar aqui dentro da Hidden Palace, procurando pelo próprio Knuckles. No fim, ele acaba encontrando a Esmeralda Mestra. Porém, ele acaba perdendo um pouco essa esperança, justamente porque o Knuckles não estava lá. Aí a gente acorda para a próxima cena, aonde vamos jogar agora com o Knuckles, que precisa escalar toda a Hidden Palace, tentando no seu grande objetivo de chegar na Esmeralda Mestra. Com o Knuckles aqui é diferente, aqui existem muitas plataformas suspensas e muitas molas. Ele só precisa encontrar a forma de encontrar a saída daqui para poder conseguir sair desse lugar, para poder conseguir chegar no caminho certo para a própria Esmeralda Mestra.
No fim, o Knuckles acaba encontrando o Tails, que estava aqui praticamente esperando por ele. Eles começam a questionar e perguntar exatamente o que está acontecendo com o Sonic, enquanto eles conversam. Em outra parte do cenário, temos aqui o Eggman, que acaba chegando na Hidden Palace. Ele reconhece o lugar e fica surpreso que tenha parado lá, pois ele lembra que já veio aqui para roubar a Esmeralda Mestra. Ladrão! 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 Jogando aqui com o Eggman é a parte mais externa do palácio. Na verdade, aqui é a parte mais bonita. Lembra bastante a fase beta lá do Sonic 2, que nunca saiu. Mas depois de explorar bastante, o Triggerman consegue encontrar os dois juntos da Esmeralda Mestra. A Esmeralda Mestra dá um flash e coloca os três em uma visão do passado. Aparentemente, o próprio Sonic teria tido alguma invasão, algum espírito possuiu o corpo dele na última missão, a qual o Tails pediu para ele verificar o que estava acontecendo na Green Hill. Então, ele acabou sendo possuído pelo espírito do Sonic Zé misteriosamente. Agora que eles sabem exatamente o que aconteceu com o próprio Sonic, eles decidem fugir para se proteger e planejar alguma coisa para poder contra-atacar esse espírito que está dentro do corpo do Sonic. Os três reunidos começam a concordar aqui, justamente porque eles acreditam que se eles transportarem para a Sky Sanctuary, eles poderão ter um pouco de sossego. Então eles vão para lá. Tentando pensar em um plano na qual eles poderiam seguir em frente a partir daqui, eles são surpreendidos pelo Sonic Zé, que já estava lá esperando por eles. Então, com isso, os três precisam partir para uma luta mortal contra essa criatura que é o Sonic Zé. Usando sua magia, o próprio Sonic Zé coloca cada um em uma dimensão paralela. E aqui já temos logo de cara o próprio Eggman, que é surpreendido pela presença do próprio Sonic Zé. Agora ele está com seu corpo decepado sem suas pernas e está aí mandando o dedo e bem no estilo clássico a Sonic do tela do título. Com pouca energia, o Triggerman precisa esquivar dos ataques do Sonic Zé e também da presença dele, que vai tentar ficar próximo dele. No meio do caminho, ele vai também ser atingido por várias torres, ou seja, Eggman pode tomar dano aqui também com o próprio cenário. O que ele precisa fazer e qual é a recomendação é justamente esquivar daqui, esses pilares de concreto que vão estar voando pelo cenário, justamente para poder fazer com que eles atinjam o Sonic Zé. Quanto mais dano ele toma, mais repleto de sangue essa criatura fica, e mais rápida e mais forte ela fica também. Essa é a única forma, já que o próprio Eggman não tem uma forma de atacar. Aparentemente, o Dr. Eggman consegue derrotar essa forma dele. E aí sim, ele faz um Mega Spin Dash e some de lá. Sonic Zé parte para atacar o próprio Knuckles. E os ataques do próprio Sonic Zé são literalmente ataques psíquicos aqui. Raios lasers ou uma onda de energia maléfica. Knuckles precisa esquivar desses ataques, enquanto ele também espera uma cápsula de energia ativar. Com isso, ele consegue chamar um laser que vai atingir o próprio Sonic Zé. Basicamente, a luta com eles é assim, até o momento que o próprio Knuckles consegue vencer, e com isso, um golpe rasante, Knuckles é surpreendido e é levado para longe com o próprio Sonic Zé. Vendo essa situação toda, Tails pensa em uma forma de como que ele poderia ajudar no ataque aéreo. Tails diz que não consegue voar por muito tempo, então o Dr. Eggman chama um dos seus Badniks para poder usar e auxiliar o Tails nesse meio combate. Com isso, Tails voa até o Sonic Zé. Esse Badnik lança um laser no próprio Sonic, fazendo com que ele largue o próprio Knuckles, salvando ele. Agora a gente tem um combate aéreo. Tails vai ter um pouco do suporte com esse Badnik aqui. Então ele precisa usar o seu pulo giratório para poder conseguir atacar o próprio Sonic Zé na cabeça. Verdade, a luta aqui é bastante desleal, já que o próprio Sonic Zé fica lançando vários lasers e também fica se movendo rapidamente. Os golpes dele são bem poderosos e bem difíceis de escapar. Justamente porque o próprio cenário também não contribui, né? Não ajuda nada aqui. A dificuldade é desleal mesmo. É tipo um Dark Souls do Sonic Zé. Depois de tomar vários lasers, escapar de vários espíritos e tudo mais, Sonic Zé é derrotado e aí ele começa a cair com vários ferimentos. Com isso, Tails volta e pousa lá em Sky Sanctuary. Knuckles agradece a ajuda dele e eles começam a perguntar se isso é realmente o fim. Com isso, vemos o próprio Sonic Zé correndo em direção a eles, mas caindo no chão. A consciência do próprio Sonic original volta ao normal. E aí o Tails tem uma escolha de ajudar o Sonic ou deixar ele para trás. Nessa escolha, o Tails simplesmente acata os pedidos do próprio Sonic e acaba fugindo de lá, deixando o Sonic Zé para trás. Assim, eles fogem através de um anel gigantesco e aí, aparentemente, a história acaba. Os três ficam olhando o pôr do sol e ficam lembrando exatamente o que aconteceu e marcando que eles jamais irão se esquecer dessa enorme aventura. Mas será mesmo que esse aqui é o fim dessa história? Bom, no caso não. Vemos aqui tanto Krang como Amy querendo saber aonde Cheese foi parar. Então as duas juntas começam a se preparar para começar a procurar por ele justamente aqui, dentro de uma floresta.
E com isso, Sonic Zé aparece, nos convidando para a parte 2, que é a continuação dessa história. E você, tá pronto para a continuação? Não. Lembrando que esse vídeo aqui faz parte de uma série... Tá, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. E tchau, meus cupcakes!